Fala, meu querido concurseiro, seja bem-vindo ao nosso canal e hoje vamos falar sobre essa etapa de títulos, resultado preliminar do concurso do CNU 2, que acabou de sair, acabou de ser divulgado pela FGV. E o que você tem que saber? Se você está aqui é porque você provavelmente teve alguma pontuação que não te foi atribuída, você teve algum desconto, você mandou o documento, você teve ali um prejuízo, você não conseguiu sua nota toda. E eu vou te mostrar nesse vídeo aqui o que você tem que fazer para conseguir superar isso, para você conseguir voltar a ter sua nota que você precisa para passar nesse concurso. Lembrando que a etapa de títulos é uma das mais importantes desse concurso, porque é muito ponto de título e você acaba pulando muito candidato. Se você deixa passar ali alguns pontos, 2, 3, 5, às vezes até mais pontos, porque a FGV te tirou esses pontos de forma injusta, você fica de fora desse concurso, tá? E vamos lá. Primeira coisa que você tem que entender, tem diversas irregularidades que a FGV comete, né, nessas etapas de títulos. A gente fez uma análise já de vários concursos que ela fez no passado, do MPU, dentre outros, ano passado, inclusive, né, que tiveram problema nos títulos em razão da não análise adequada pela FGV de toda essa questão da documentação. E o que acontece geralmente? A primeira coisa que pode acontecer é a FGV simplesmente calcular de forma equivocada a sua pontuação. Ou seja, você mandou o documento certinho, você fez tudo certo, encaminhou bonitinho lá toda a documentação e ainda assim a FGV não te pontuou. Por que isso acontece? Porque a banca FGV ela tem muito volume, ela tem que fazer isso numa velocidade extrema, ela tem que analisar sei lá quantas mil provas num dia de títulos para você conseguir ter uma nota. É muito comum ter erros de humanos ali. Você encaminha o documento certinho, a banca não vê e te tira uma pontuação de forma totalmente injusta. O que você tem que fazer? Entrar com um recurso administrativo. Tem outras duas coisas que a FGV pode fazer também, que pode prejudicar, mas antes disso eu queria te dar um aviso. Ó. Aqui embaixo tem um link para você entrar no nosso grupo de títulos, que a gente vai falar tudo por lá. Toda a comunicação vai ser por lá para a gente falar como é que vai ser CRA, como é que vai funcionar, os próximos passos, seja na via administrativa, seja na via judicial, depois caso ela não atenda, né, o seu recurso administrativo. Então é muito importante que você esteja nesse grupo para não deixar passar essa oportunidade de você conseguir a sua pontuação, beleza? E continuando, outra coisa que a FGV costuma fazer, ela vê o seu documento, ela analisa seu documento, mas ainda assim te tira o ponto sem apresentar nenhuma justificativa. É muito comum ela simplesmente dar uma nota 6, 5, 3 e não explicar o porquê que você perdeu ponto. Ela não vai falar qual documento não foi considerado, qual documento foi considerado, você não consegue fazer essa diferenciação, simplesmente ela solta o resultado com a sua nota e você tem que se virar nos 30 para descobrir o que deu errado. Isso não pode, isso é ilegal, isso viola o princípio da motivação dos atos administrativos. Está lá na lei 9784, no artigo 50, que fala justamente da motivação desses atos administrativos que julgam essas coisas relacionadas a concursos públicos pelas bancas. Então, se você passou por isso, se você não teve a motivação adequada, também é cabível você entrar com recurso para conseguir a sua motivação ou então a majoração da sua nota, caso ela não tenha um bom argumento para realmente afastar essa pontuação da sua nota. E aí a terceira coisa que pode acontecer é a FGV ser muito burocrática. Pode ser que o seu título ele é o melhor que você conseguiu, mas ainda assim ficou faltando algum detalhe no seu título, alguma burocracia, algum excesso de zelo ali da FGV que acabou te reprovando, te tirando essa pontuação. Ou seja, você manda todo o documento bonitinho, mas está faltando na declaração que você mandou X informação. Mas às vezes é um órgão público que manda, você não tem como arrumar essa declaração do jeito que a FGV quer. É uma informação totalmente desnecessária para comprovar a finalidade ali, que é o quê? Ter um título, né? Ter um título realmente da sua faculdade, da sua universidade de ensino, do seu mestrado, doutorado, pós-graduação, seja lá o que for, tem diploma de mecânico, de piloto, tem um monte de coisa nesse concurso do CNU 2. Então, a depender do que seja, você pode ter conseguido cumprir a finalidade mesmo sem estar com todos os elementos previstos lá no edital para comprovar isso aqui. Isso é o que a gente chama de excesso de formalismo e acontece demais isso de a banca negar títulos por pura burocracia, sendo que ela poderia ver, que ela está vendo claramente que você tem ali toda a comprovação necessária para mostrar a sua experiência prévia, que nesse caso o senhor nem tem, mas sim a sua graduação, a sua titulação mesmo, como uma pessoa que está ali capacitada nesse assunto, nessa matéria. Então, muita atenção, são essas três coisas que podem acontecer nos títulos do CNU. E a gente tem casos aqui no escritório contra a FGV mesmo, que a gente teve que entrar com o processo judicial para questionar esses fatos. E isso acontece todo dia, isso acontece muitas vezes. Toda vez que tem um concurso da FGV, a gente já fica antenado aqui no escritório porque realmente tem muito problema nos títulos dos candidatos dessa banca.
é uma coisa muito rápida, muito toque de caixa, é feito de uma forma totalmente desorganizada e acaba que passa muitos detalhes e eles tiram pontos injustamente desses candidatos. E nesses casos, inclusive, tem casos aqui que a gente consegue botar a pontuação de 0 para 10. Vou até deixar na tela aí, por exemplo, um caso que a gente conseguiu botar uma candidata de que tirou 0 para tirar 10 depois da ação judicial, porque a FGV simplesmente não considerou nenhum documento dela nos títulos. Ela mandou tudo certinho, bonitinho, lindo, maravilhoso. A FGV simplesmente ignorou no recurso administrativo, ignorou em todas as etapas que a gente conseguiu, que a gente teve a oportunidade de pedir para ela revisar e só resolveu na via judicial. O que o juiz falou? Realmente, você mandou tudo certinho. Tá aqui o edital, tá aqui os documentos que você mandou, tudo lindo e maravilhoso. A FGV não justificou, não tem porquê, tem que receber 10 pontos. E assim conseguimos 10 pontos para esse candidato. Então é muito importante que você saiba, né, os seus direitos, você entenda certinho. E se você tiver dúvida, aí que entra o nosso grupo aqui embaixo que eu falei no começo do vídeo. Lá no grupo a gente vai estar tirando as dúvidas de vocês sobre os títulos do CNU 2, o que fazer, o que pode fazer no recurso administrativo, o que não pode, o que é legal, o que não pode alegar. E se você tiver interesse, a gente vai fazer também uma live, tá? Hoje, mais tarde, vai ter uma live que a gente vai tratar justamente sobre essas questões do CNU 2. Então clica no grupo lá, entra no grupo que vai ter todas as informações para você. E se você quiser ajuda para fazer os recursos administrativos, também vai ser nesse grupo. É nesse grupo que a gente vai divulgar para vocês como vai funcionar aqui no escritório para a gente fazer esses recursos administrativos para vocês, tá? Então entre nesse grupo, não espere, essa é a hora mais importante para você agir e conseguir ter ali um acesso ao seu recurso administrativo bem feito, para você conseguir mostrar tudo isso que eu falei aqui de uma forma analisada, individualizada, pormenorizada no seu RA, para aumentar as chances de você conseguir a aprovação ainda no recurso administrativo. Lembrando, o recurso administrativo ele é a melhor coisa que você pode fazer nesse momento. Pelo amor de Deus, pode acontecer o que acontecer na sua vida, não deixe de fazer esse recurso administrativo. Ele é muito importante mesmo, por 2 motivos. O primeiro motivo do recurso, óbvio, é você ganhar o processo, ganhar o seu recurso administrativo para você conseguir a pontuação que a FGV te tirou injustamente e passar de posição, conseguir ficar na posição que você merece aí, que você estudou tanto e você trabalhou tanto para chegar até aqui. E a segunda função do recurso administrativo, que muita gente descarta, despreza, menospreza, é pré-questionar a discussão para o judiciário. Se você faz um recurso administrativo bem feito, a sua vida está muito melhor do que aquela pessoa que não fez. Por quê? Quando chegar na hora de entrar com o processo judicial, e se você está passando por isso agora, a chance de você precisar de um recurso judicial é alta, você vai ter que desembolsar muito dinheiro, né, com o advogado, muito mais caro que um RA, chega a ser um valor mais caro que o RA, bastante mais caro, vai ter uma dificuldade muito maior. E se você não fez o RA bem feito, vai ser mais difícil até de ganhar, porque o RA bem feito, você vira para o juiz e fala, ó, juiz, eu tentei resolver na via administrativa, tá aqui, apresentei um RA foda, bem escrito, falando ponto a ponto do porquê que o meu título foi desconsiderado pela FGV e ainda assim ela simplesmente ignorou totalmente o meu fundamento. Então, por conta disso, você consegue já trazer uma argumentação, uma narrativa muito melhor para você do que se você não fizer um RA bem feito. Então, o RA ele serve para 2 coisas: ganhar e pré-questionar para o judiciário. Não deixe para depois. E por fim, mais um lembrete aqui, ó. O grupo aqui embaixo está aberto a todos os candidatos que mandaram os títulos para o CNU 2 e tem interesse em recorrer, tem interesse em brigar, tem interesse em questionar, em entender mais por que perdeu ponto, para saber se você realmente tem direito ou se não tem a alguma majoração de pontuação, é só entrar no grupo aqui embaixo, no link da descrição deste vídeo. Eu tô te esperando, até mais, tchau, tchau, aquele abraço do advogado de concurso.